O debate sobre os planos municipais de educação virou polêmica. Em Brasília, São Paulo e dezenas de outras cidades brasileiras. O centro da discórdia não é o ensino de português, matemática, muito menos o de ciências. Mas sim, como os professores vão abordar com os alunos temas como sexualidade, diversidade de orientação sexual, discriminação, preconceito. De um lado estão muitas prefeituras e grupos de defesa dos direitos de minorias sexuais. De outro, organizações religiosas e setores sociais que querem deixar essa parte da educação para as famílias dos alunos. Qual dos lados tem razão? Quais devem ser os limites da escola? O Brasil levou 4 anos para aprovar o Plano Nacional de Educação. Agora, a implantação pode demorar ainda mais com a polêmica nos municípios. Será que temas ligados à sexualidade devem ser prioridade para um sistema que mal consegue ensinar os alunos a ler e fazer contas? Certo é que as consequências desse debate devem afetar milhões de estudantes e por bastante tempo. Como ensina o filósofo romano Sêneca, abre aspas, a educação exige os maiores cuidados porque influi em toda a vida. Fecha aspas. E para falar dos programas municipais de educação, a adaptação deles ao Plano Nacional da Educação e da abordagem das escolas em assuntos como sexualidade, diversidade sexual, discriminação e preconceito, recebemos Miguel Najib, advogado, coordenador do movimento Escola Sem Partido, e Silvia Moraes, pedagoga, coordenadora de programas educacionais da Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Eu acho que boa parte de quem está nos assistindo não tem intimidade com esse termo ideologia de gênero. Então, ela já foi mencionada até pelo Papa Francisco. Eu gostaria, então, de pedir para você que, enfim, definisse, para a gente partir de um terreno comum para a discussão. Tá. Posso falar do conceito de gênero e não de ideologia, porque creio que a criação do termo ideologia de gênero tem um propósito da qual eu me oponho. Então, posso dizer que gêneros são construções culturais que representam os papéis do que é ser mulher, do que é ser homem. Mas, veja, são culturais. Eles mudam conforme o tempo, eles mudam conforme a sociedade e o lugar em que se vive. Não é uma negação do sexo biológico, porque nós reconhecemos que existem homens, mulheres, pessoas de diversas identidades. Mas reconhecemos que a questão do gênero está pautada numa construção histórica. E se é histórica, ela deve representar a sociedade com a qual vivemos. Por isso, nós não falamos em ideologia de gênero. Nós tratamos questões de gênero, igualdade de gênero, equidade de gênero. Mas você está falando como pedagoga, não é? Porque Exato. como militância, há, digamos, uma visão ainda mais abrangente, mais profunda, talvez, dessa questão de ideologia de gênero. Quer dizer, digamos, a oferta de uma ideia de que a natureza ou a biologia são, de fato, irrelevantes diante da supremacia da construção social, da identidade e cultural. Eu pergunto, você identifica isso como uma ideologia que está impregnando a sociedade ou não chegamos a tanto? Eu acho que é, sim, uma ideologia. Eu considero, é uma visão reducionista da realidade. É uma visão que reduz o fenômeno do gênero ao aspecto cultural e social. Ou seja, o aspecto biológico, a identidade biológica de sexo, de gênero, ela é negada por muitas correntes dentro desse debate. Então, como é ainda um assunto muito mal debatido, porque cada um tem a sua opinião a respeito, cada um usa, inclusive, a sala de aula, tem uma visão pessoal que transmite aos alunos dentro da sala de aula, isso é muito perigoso. Este conceito de Qual seria o perigo? O problema é que isso tem um impacto muito profundo no comportamento dos indivíduos. Eu creio que e, portanto, não exista nenhum toca tipo de educação na questão que é neutra, da moralidade. Né? Toca Veja, na questão da moralidade. Mônica, eu vejo e que a moralidade, só para terminar aqui, a moralidade, a transmissão de valores morais ao estudante é uma prerrogativa da família, dos pais. Não é assim porque eu quero. É assim porque está escrito numa convenção, num tratado internacional sobre direitos humanos assinado pelo Brasil. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece expressamente que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Bom, nós estamos falando, então, de coisas totalmente diferentes. Trabalhar com a questão de gênero, em primeiro lugar, nós não vamos levar as questões de gênero, as relações de gênero para a escola, porque elas já estão lá.
As crianças, os jovens e os adultos já têm concepções sobre desigualdades entre homens e mulheres, sobre violências entre homens e mulheres. A questão da homofobia e do preconceito está presente. A gente só consegue olhar esse tipo de coisa que acontece na escola quando nós usamos o gênero como um conceito analítico. Eu vejo que tipo de violência ocorre e eu reconheço que ali é uma desigualdade entre gêneros. Eu acho que essa faz toda a diferença. E mais do que isso, que não existe educação que é neutra. Né? Por trás de alguém que transmite a educação, tem um professor, tem uma professora com valores éticos e morais. Agora, mas é um ponto bem importante esse. Eu gosto de você ter levantado essa questão de que o professor também é um indivíduo ali que está fazendo a mediação e passando informação. Por que a gente está discutindo isso? Porque o Plano Nacional da Educação, no Congresso, retirou, na hora de votar, todas as questões ligadas a gênero. O Congresso não conseguiu fazer um consenso, isso não está nas metas do Plano Nacional de Educação. Os municípios estão fazendo planos para se adaptar ao Plano Nacional de Educação e cumprir as metas. Então, os municípios estão incluindo, onde há uma militância mais ativa, essa questão de gênero. Por isso eu considero, Mônica, que a construção do termo ideologia de gênero, ela foi realizada por esse grupo, ao meu ponto de vista, até como uma forma nefasta. Porque a ideologia tem sido usada como uma forma de alienação, de impregnação. Então, o que eu faço? Eu praticamente acabo criminalizando a palavra gênero. Então, não existia dentro do Plano Nacional de Educação o termo ideologia de gênero. O que foi feito? Eu tirei tudo que tinha gênero. Me corrija se eu estiver errada. Como se isso resolvesse existe a questão o sexo biológico, a natureza, ou seja, alguém nasce com órgãos genitais femininos ou masculinos, mas o gênero, ou seja, a sua identidade... Então, identidade, olha só como os conceitos são complexos. A gente não pode reduzir a educação em sexualidade a uma educação que fala de práticas sexuais. A dimensão da sexualidade ela é muito mais ampla. Ela é formada no ser humano por uma identidade de gênero, ela é formada por uma orientação sexual, ela é formada por um papel de gênero, ela é formada por comportamentos afetivos, ela é formada por comportamentos sexuais. Mas eu quero saber de você. Uma escola como a nossa, que tem tido dificuldades de ter médias minimamente aceitáveis, segundo os padrões do mundo, né, com os quais a gente se compara o tempo todo, conseguiria lidar com conceitos tão complexos como esse numa sala de aula? Eu acho que essa é uma questão relevante, é importante saber se ela conseguiria ou não. Mas eu acho que há uma questão anterior. A questão é saber se ela pode fazer isso. A questão é saber se o professor pode usurpar na sala de aula a autoridade moral dos pais sobre os filhos. É um problema de legalidade, Mônica. Antes de ser um problema de conveniência e oportunidade, saber se é possível o professor dar conta de ensinar o essencial para os seus alunos, antes disso é preciso saber se ele pode tratar destes assuntos, porque ele certamente estará usurpando a autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Mas você tem uma geração muito sexualizada hoje, de meninas e meninos que muito rapidamente estão expostos ao sexo e esses conflitos podem chegar numa sala de aula. E você tem também crianças que já vão manifestando sua homossexualidade, que podem sofrer bullying e abusos dentro da escola. Essa escola não tem que estar preparada para lidar com isso? Sim, mas lidar é uma coisa. Qual seria a sua sugestão? Você estabelece normas, você estabelece punições, você diz que os alunos devem se respeitar mutuamente. Agora, estabelecer um padrão de moralidade dentro da sala de aula, dizer que isto é bonito e isto é feio, que isto é normal e isto é anormal, isto o professor não pode fazer. Eu repito, não é porque eu estou dizendo isso, é preciso considerar a realidade jurídica desse problema, dessa questão. E existe uma lei que está em vigor. Esta lei diz: os pais têm direito sobre a educação moral dos seus filhos. Como é que se respeita essa lei dentro de uma sala de aula? Isso é importante, essa é a questão. Eu creio que tem é por isso, Mônica, desculpa só para interromper. É por isso que os pais estão tão preocupados com essa questão. Porque eles sentem que o direito deles, que a lei reconhece e que o direito natural também reconhece, o direito dos pais sobre a educação moral dos filhos, eles sentem que esse direito está sendo usurpado ilegalmente pelas escolas. Há um conflito, de fato, de como as famílias enxergam certas questões, especialmente as ligadas ao comportamento sexual e digamos, uma orientação que viria sobre a escola. Na fala do professor, ele coloca a sexualidade como uma dimensão moral e religiosa. E nós estamos apontando como uma dimensão humana. Como disse o Sêneca, o filósofo da entrada da chamada, a escola deve preparar para a vida.
Ora, a sexualidade está nas pessoas, ela faz parte das pessoas, por que não conversar sobre isso? Você não sabe o que dizem os professores na sala de aula. Você está dando a sua interpretação. Então, mas o que cada professor diz dentro da sala de aula é uma outra questão. Eu vou te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo? Há uma generalização de que os professores não são generalizados. É melhor que um falasse de cada vez, porque senão quem está em casa fica confuso. Eu não consegui terminar. Você que está generalizando. Deixa eu terminar. Complementar. Então, há um reducionismo na fala do professor de que gênero se trata de uma questão moral e religiosa. Então, nós vamos lembrar também de uma legalidade de que no Brasil o Estado é laico. E não é laico no sentido de que eu não falo sobre religiões. É laico num sentido maior da laicidade, quando eu digo que todas as religiões devem ser abordadas como cultura e não como fé. E eu acho que isso é uma separação muito importante. Então, falar de gênero e falar de sexualidade na escola é ofertar aos alunos e às alunas informações seguras sobre o seu corpo, prevenção de violência, respeito ao corpo do outro e não reducionismo à prática sexual. Veja, sexualidade está falando de afetividade, a forma como eu me vejo, como eu me relaciono com as pessoas. E creio que isso é para a vida e nós não estamos em nenhum momento negando o papel da família, que é primordial. Veja, o relatório da Unesco, Orientações Internacionais para a Educação em Sexualidade, afirma que as escolas e os países que conseguiram fazer o tripé, escola, família e sociedade, orientando para a sexualidade, sem negar as discriminações e os preconceitos em relação ao gênero, ao contrário do que se pode pensar, de que nós vamos aguçar a curiosidade para a prática sexual, há um retardo na iniciação sexual desses adolescentes em menos 2 anos. Ela argumenta em termos de conveniência e eu argumento em termos de legalidade. O Estado brasileiro, como ela bem lembrou, mas a legalidade já também é pressionada pela mudança nos costumes. Sim, né? então mude-se a lei. É necessário mudar a lei, então. E esta lei, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, está acima da lei ordinária. Ela só está abaixo da Constituição Federal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E ela falou da laicidade do Estado. Um Estado que é laico deve ser neutro em relação a todas as religiões. Correto? O conceito de gênero não é religioso. Acontece que as religiões têm a sua moralidade. A religião cristã, por exemplo, tem os 10 mandamentos, que é um código moral do cristianismo, certo? Se um Estado que é laico, puder usar o seu sistema de ensino para promover uma determinada moralidade, ele poderá destruir uma religião. Basta que ele promova conceitos de moralidade que se choquem com aquela religião. Ou seja, a laicidade do Estado impõe ao Estado que fique longe das questões de moralidade. Isso é fundamental. Mas a questão de moralidade é muito ampla. A gente está falando de moralidade, sexual, por exemplo. Nós estamos falando de moralidade sexual. Porque uma escola tem que ensinar uma criança a não roubar, a não colar, a cumprir o dever, a manter conservar os materiais. Tudo isso é moralidade. Que uma escola deve transmitir aos seus alunos são os valores, posso concluir? São os valores ligados ao conhecimento. Esses são os valores principais, os fundamentais que a escola não pode colar, não pode desrespeitar o professor, é preciso tratar com respeito os colegas. Estes são os valores indispensáveis à transmissão do conhecimento, ao cumprimento da missão essencial da escola, que é formar o indivíduo e formar aquele profissional que mais tarde vai exercer. Eu quero apresentar para você uma preocupação, porque eu recentemente ouvi uma história curiosa em que uma professora universitária que forma outros professores, fez uma apresentação científica com um cientista importante, um astrônomo, e uma das alunas, prestes a ser professora no ensino fundamental, disse: mas é mentira que o homem esteve na Lua. Ele não chegou lá. Como é que alguém pode acreditar que está falando? Então, se um professor que nem sequer acredita que o homem chegou à Lua, como vai lidar com isso dentro da sala de aula? Então, me dê um exemplo concreto isso é uma para apaziguar famílias e dar, digamos, uma segurança de que qualquer professor dará uma orientação parecida e neutra. Eu acho que é fantástico essa questão, porque quando nós falamos que a educação em sexualidade, sem perder de vista que ela passa pelas questões de gênero, devem estar dentro da escola, nós não estamos obrigando que os professores que se sintam inseguros em tratar o tema, entrem amanhã e saiam falando sobre isso, mesmo porque as pessoas são dotadas de valores, de inseguranças, que não tiveram também ao longo da sua vida. Então, há que se fazer um investimento muito importante na formação de professores, numa regulamentação, por exemplo, dos cursos de licenciatura.
Isso é fundamental e no Brasil não tem. Daí a importância do Plano Nacional da Educação, que vai traçar metas para isso. Os planos municipais de educação, que devem contemplar na formação dos seus professores convênios com universidades, onde isso possa ser debatido. Agora, é claro que num país como o nosso, a educação em sexualidade, passando por ali a questão de gênero, só é conquistada pela sensibilidade, mas com verdades. Né? E a gente vê que o conceito de sexualidade e gênero não pode estar atrelado ao conceito de moral, que, diga-se de passagem, há muitas formas de ver moral e ética na sociedade. Então, há que se fazer um investimento na formação de professores. Em Guarulhos, por exemplo, nenhum professor, embora isso esteja na proposta curricular, nenhum professor se sente obrigado a tratar do tema. Os cursos de formação são oferecidos, os professores... É livre, então? É livre, se inscrevem, estaria na meta, se preparam. Estaria na meta do município, Agora, assim como veja, também a cada proposta professor faz o que quer. É livre, Cada professor faz o que quer. quer. Cada professor faz o que quer. Em Contagem, em Minas Gerais, uma professora passou a alunos de 10 anos de idade um dever de casa, um questionário. Perguntas desse questionário. O que é sexo anal? O que é sexo grupal? O que é boquete? Crianças de 10 anos tiveram que ir para suas casas e responder esse questionário pesquisando na internet. É por isso que os pais estão apavorados. Sabe o que está acontecendo? E o que aconteceu? Aconteceu Qual foi a consequência? Os pais reclamaram, entendeu? E a orientadora pedagógica disse que aquilo é muito natural, que as crianças têm curiosidade e fazem perguntas. Então, ela achou aquilo muito natural. Os pais veem uma reportagem como essa, Mônica, e ficam apavorados, e com toda razão. O que está acontecendo é o seguinte: estão usando os professores. E daqui a pouco, os pais começarão a processar os professores. Então, um professor, antes de seguir o conselho da Prefeitura de Guarulhos, ou antes de seguir o conselho do MEC, ele deve pensar 2 vezes, porque ele poderá acabar sendo processado na justiça por algum pai que se sinta prejudicado pelo que ele está dizendo dentro da sala de aula. Então, As famílias não foram alijadas desse debate? Não ficaram de fora? Não foram chamadas a opinar? Elas não estão muito passivas nessa discussão? Então, veja, a questão da sexualidade é praticamente um tabu, como nós estamos vendo, um reducionismo. Eu estou pegando uma situação e estou dizendo que isso atrapalharia um plano nacional de formação de professores. Então, a gente não pode reduzir esse debate a algo que aconteceu aqui e ali, da qual a gente está tirando do contexto. Então, acho que não serve para alimentar o debate. É claro, é uma realidade. Mas a gente poderia fazer uma grande discussão em termos de sociedade, mas baseado em quê? A Unesco fez um grande tratado de orientações mostrando que as famílias também podem ser formadas, de que os estados, municípios... Não, os estados e municípios também podem investir. Nós falamos tanto de que mas eu acho que a minha questão não ficou respondida, de certa forma. Ele deu um exemplo, mas ela não ficou respondida no sentido de que os professores no Brasil têm autonomia dentro da sala de aula. Eles não têm nem sequer um currículo básico de professor, de português, matemática, ciências e tal, para dar. Portanto, se ele tiver que ser também um orientador sexual, alguém que vai dar, ele vai passar as suas crenças, então, a sua formação. Veja bem, nós temos um problema. Pode criar um conflito com as famílias de fato. Como grande. Todas as coisas, como as diferentes Português formas e de ensinar, não. como as formas de ensinar Ciência, em português geografia, pode não atingir todos os alunos, como uma determinada forma de ensinar física para os alunos pode ofender não física, atingir pode ofender todos o direito os dos alunos. pais? Mas veja, Acho nós difícil, não estamos falando em ofensa. Quando nós falamos em educação em sexualidade, questões de gênero, nós estamos falando em informações seguras. Ou não é seguro dizer que um aluno não pode ofender o outro pela sua orientação sexual. Creio que seja seguro. Mas isso não é sexualismo, isso aí ou não é. nós não podemos isso falar são sobre regras de convívio na escola. A escola precisa estabelecer essas regras de convívio. Ou nós não podemos falar que a violência contra a mulher é uma situação que existe e, dada a sua condição, os papéis de gênero que são impostos, então nós vamos falar. Está na lei, evidentemente então, aí que pode. Você começou a se aproximar do que nós entendemos... Existem experiências de discussão sob esse guarda-chuva das questões de gênero no mundo bem-sucedidas? Algo que a gente possa replicar, ou nós vamos inventar algo no nosso caos educativo aqui, com consequências imprevisíveis? Eu acho que tudo que é transportado de um lugar para outro, sem levar em consideração o contexto, a formação daquele povo, tende a não dar certo. Então, veja, a experiência do Brasil tem que ser criada aqui. E existem grupos maravilhosos que estão estudando, amparados cientificamente, para colocar toda essa questão
das questões de gênero em sala de aula. Agora, volto a dizer, é preciso uma sensibilização que passe pela sociedade, que passe pela família, e não há desrespeito nenhum. Nós queremos trabalhar em tripé. Estado, sociedade e família, porque cremos que ninguém vai fazer apologia ao ódio. Nós queremos falar de afetividade, nós queremos falar de respeito ao outro. Nós não estamos reduzindo a educação em sexualidade a questões das práticas sexuais e ao gênero, somente as questões biológicas e culturais. Agora, é fato também que o avanço da religiosidade no Brasil, particularmente das profissões evangélicas, significa que há muitos professores também evangélicos e também com preocupações muito mais complexas, porque senão vão ter dificuldade de lidar com isso. Às vezes eu imagino que nós estamos dizendo que os professores são monstros. Eu estou deixando, então eu não acredito naquele profissional que se formou para falar sobre preceitos éticos com os meus alunos. Eu pergunto, que obrigação um pai de família tem? Só para encerrar, eu acredito que um professor deve estar preparado, um professor deve estar preparado não só para propor um tema, mas para ter uma intervenção pedagógica imediata num momento de preconceito, de discriminação, de homofobia. E aí nós precisamos confiar nos profissionais que são formados no Brasil. Por favor. Não, nenhum pai é obrigado a confiar num professor. Nenhum pai. O professor, quando fecha a porta da sala de aula, ele é o dono do espetáculo. Se esse professor tiver uma boa formação, tiver bons princípios, sorte do aluno. Mas e se não tiver? Como saber? Não é verdade? E há uma infinidade de pessoas que são mal preparadas e cujos valores, eu nem entro no mérito se são bons ou ruins, mas não coincidem com os valores da família. E a família tem direito, por lei, a dar a seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu quero dizer o seguinte, aos pais que estão me ouvindo aqui, se sentirem que os seus filhos estão recebendo orientação moral que conflite com a orientação moral que você, pai, dá na sua casa, pode processar esse professor. Eu digo isso, você tem direito a dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. A lei garante esse direito. E os professores, tomem cuidado, sejam prudentes ao tratar de certos assuntos, porque eles podem, até involuntariamente, acabar criando uma crise maior ainda num setor que é crítico para o Brasil e no qual nós esperamos tanto. Acho que é um debate importantíssimo. Nós estamos com um prazo aí da adaptação dos programas municipais. Você está trabalhando intensamente nisso em Guarulhos. Aqui em São Paulo acontece a mesma coisa, no Distrito Federal. É o Brasil todo, cada município discutindo. Espero que a gente tenha conseguido dar alguma luz, mas o debate está só começando e a prática, então, ainda nem começou. Muito obrigada, Miguel, por ter vindo de Brasília. Muito obrigada a você que veio lá de Guarulhos nos dar todas essas informações. E obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.